Olá pessoal, vamos aqui para nossa segunda aula sobre listas em Python. Só recapitulando, né, na aula passada, na primeira aula de listas, a gente viu como criar uma lista, a gente viu como pegar elementos em determinadas posições e também como fazer diversas operações com essas listas. Nessa aula a gente vai dar continuidade a esse tema. Então aqui vamos primeiramente definir uma lista 1 e uma lista 2. Então aqui a lista 1 a gente tem todos esses elementos daqui. Lista 2 a gente tem todos esses outros elementos daqui. Então, a gente dá o Shift Enter, a gente vai definir essas nossas variáveis lista 1 e lista 2. Né? Uma coisa que a gente pode fazer, como a gente viu na aula passada, é pegar elementos de determinadas posições. No entanto, a gente pode começar a contar as posições tanto da esquerda para a direita, como a gente fez na aula passada, né? Lembrando que nessa ordem vai começar então da posição 0, depois a posição 1, a posição 2 e assim sucessivamente. Ou então a gente pode pegar partindo da direita para a esquerda. Quando a gente quer pegar partindo da direita para a esquerda, a gente tem que começar com o número negativo. Então aqui, por exemplo, se eu quiser pegar esse número 9 daqui, ou eu vou escrever lista 1, como a gente viu na aula passada, né? Então eu vou escrever lista 1, colchete, e eu vou colocar a posição aqui no caso, a posição do 9, que seria 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ou então eu posso simplesmente colocar lista 1, abrir colchetes e colocar uma posição menos 1. Então, quando a gente coloca o valor negativo, ele está começando da direita para a esquerda. Então, a gente pode ver esse exemplo aqui embaixo. Né? Então, aqui embaixo eu estou colocando para printar o elemento na posição menos 1 da lista 1 e também o elemento na posição menos 9 dessa lista 1. Então, quando a gente dá o Shift Enter, o que aparece é isso daqui para a gente. Então, olha, o primeiro aqui é o elemento na posição menos 1 dessa lista 1, que é justamente o 9, como eu disse, né, anteriormente, esse 9. E a posição menos 9 é o 1, que é justamente esse daqui. Então, eu comecei do menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, até o menos 9, que seria aqui o 1. Então, eu posso pegar tanto da direita para a esquerda, quanto da esquerda para a direita. Outra coisa que a gente pode fazer é buscar, né, descobrir a posição de um elemento na lista. Então, por exemplo, suponha que eu tenho uma lista, eu sei que existe um determinado elemento nessa lista. Eu quero saber qual que é a posição desse elemento. Né? Para fazer isso, a gente utiliza o comando .index. Então, aqui, por exemplo, eu estou colocando para printar, então, na lista 1, .index 3. E também na lista 2, .index 20. Então, o que ele está fazendo aqui é, ele vai printar primeiro qual que é a posição na lista 1 do elemento 3, e aqui embaixo ele vai printar qual que é a posição do elemento 20 nessa lista 2. Então, quando a gente der o Shift Enter, ele vai aparecer então que essa primeira vai ser a posição 2 e no segundo vai ser a posição 1. E a gente volta aqui na lista, né, para confirmar. Então, a gente olha aqui em cima. Na lista 1, o 3 está nessa posição. Essa posição é o 0, 1, 2, que é justamente o que ele printou aqui para a gente. E, olhando na lista 2, a gente vai ter o 20, né? O 20 está aqui nessa posição, que é justamente a posição 1, né? Então, o 10 é a posição 0 e o 20 é a posição 1, que é justamente o que ele printou aqui para a gente. Então, ele retorna essa posição de um elemento específico na lista. Outra coisa que a gente pode fazer é deletar elementos de uma lista. E para isso a gente pode utilizar diversos comandos, como por exemplo o del, o pop e o remove. Então vamos começar falando aqui um pouco sobre o del. Né? Se eu quiser, por exemplo, deletar o primeiro elemento da lista 1, utilizando o del. Então a gente vai ter que escrever aqui del, a nossa lista 1, e entre colchetes a gente coloca o 0 aqui, né? Na posição 0. Eu estou colocando para printar aqui a nossa lista 1. E a gente também, além de... Eu vou dar o Shift Enter para a gente ver, né? Então, o que aconteceu aqui, né? Olhando para esse primeiro código, que é essa primeira saída daqui. Então, a gente vai ter delete da lista 1 a posição 0. Então, depois printa a lista 1. E ele printou isso daqui para a gente. A gente lembra que a lista 1 que a gente definiu era 1, 2, 3, 4, 5 até o 9. Quando a gente deu esse comando del lista 1 a posição 0, aqui, ele removeu, ele deletou essa posição 0, que é o elemento 1, né, que não está aparecendo mais aqui. E quando a gente printa essa nossa variável lista 1, ele já sai sem esse elemento. Então, ele tira da lista original, né? Justamente ele remove esse elemento da lista 1, né? Da variável lista 1.
Outra coisa que a gente pode fazer é remover um certo intervalo da lista. Então, aqui embaixo a gente tem um outro exemplo com a lista 2, que eu estou removendo um intervalo da posição 0, aí aqui 2 pontos, né, indicando esse intervalo, começa da posição 0 e vai até a posição 2. Então, quando a gente der o Shift Enter, vai aparecer essa lista daqui de baixo, né? O que aconteceu aqui, né? Então, a gente lembra que olhando aqui em cima, a gente tem a nossa lista 2, que é a posição que começa em 10, 20, 30 e vai até 90. E quando a gente olha aqui embaixo, nesse comando que a gente deu aqui, ele tirou o 10 e o 20. Né? Por que ele tirou o 10 e 20? Porque ele vai tirar tudo que está na posição 0 e 1. Né? Aqui tem que tomar cuidado, porque eu coloquei aqui 0 até 2, só que é exclusive 2. Então, vai ser 0, a posição 0 e a posição 1. A posição 2 ele mantém. Né? Então, se você quiser tirar a posição 2, por exemplo, você teria que colocar um 3 aqui. Então, é essa a ideia. Outro método aqui é utilizando o pop. Né? Então, por exemplo, aqui eu vou pegar da lista 1 e vou remover a posição 0. Então, eu coloquei aqui .pop 0. Vamos dar um Shift Enter para ver o que vai acontecer aqui. Né? Esse comando .pop, ele retorna para a gente o valor removido. Então, por isso que aqui eu escrevi, por exemplo, o elemento removido, uma certa variável, vai ser igual a lista 1.pop, posição 0. Então, o que está fazendo aqui? Ele vai pegar essa lista 1, que é essa lista daqui, que está aparecendo aqui em cima, e vai remover o elemento 0 e vai atrelar esse elemento a essa variável, o elemento removido. Né? E aqui embaixo eu estou printando, né? Então, printando, olha, o elemento removido foi o elemento removido. E só relembrando, aqui a gente está utilizando o comando F, aqui no início da string, a gente está escrevendo uma string, e aqui dentro de chaves a gente coloca essa variável. Né? Então, eu posso colocar uma variável aqui e ele vai printar o valor dessa variável, que no caso aqui o elemento removido foi o 2, que é justamente essa posição 0 que está aparecendo aqui em cima para a gente. Outro comando aqui, né, é o remove. Então, por exemplo, aqui, no caso do remove, a gente vai remover um elemento específico. A gente não vai dar a posição, a gente vai dar o elemento. Então, suponha que nessa lista 2 aqui de cima, eu queira remover o elemento 60. Né? Então, como que eu faço? Eu vou dar, então, esse comando, lista2.remove e 60, que é justamente esse elemento que eu quero remover, e estou printando essa lista 2. Então, quando eu der o Shift Enter, a gente vê que ele pegou essa lista daqui, tirou o 60 e printou aqui para a gente essa lista sem o 60. Outra coisa que é muito importante quando a gente fala de lista é o fatiamento de listas. Né? Então, o que é o fatiamento? Então, suponha que a gente tem uma lista muito grande e a gente quer pegar um determinado pedaço dessa lista. Né? Então, para isso, a gente utiliza o fatiamento. Aqui vamos definir uma lista que eu chamei de lista 3, que ela vai ser uma lista com strings dessa forma, né? A, B, C, D e E. E a gente pode, aqui por exemplo, eu já vou dar o Shift Enter, a gente pode selecionar uma parte dessa lista. Né? Então, como? Aqui eu defini uma nova variável, que eu chamei de nova lista 3, e chamei isso daqui de uma lista 3, entre colchetes, de 0 a 2. Né? Então, o que ele está pegando aqui? Ele está pegando esse comando, ele pega a posição 0 e os elementos da posição 0 e 1 da lista 3 e atrela a essa variável nova lista 3. Então, quando a gente printa aqui a nossa nova lista 3 e printa a nossa lista 3, a gente vai ter isso daqui. A nova lista 3 ela vai ser justamente essa posição 0 e 1, é o nosso A e o nosso B, e a nossa lista 3 não foi alterada. A lista 3 continua inalterada, né? Fazendo esse slice, então eu só cortei um pedaço dessa lista e atrelei a uma nova variável e não afetei essa lista original, que é a nossa lista 3. Outra coisa que a gente pode fazer é fazer esse slicing utilizando um certo valor de passo. Né? Então, por exemplo, aqui eu já vou dar Shift Enter para a gente ver o output, né? Para a gente comparar aqui, que é o seguinte. Olha, eu estou atrelando essa nova lista 3 a lista 3. Agora, entre colchetes, eu coloquei, começando da posição 0, 2 pontos, deixei vazio. Quando eu deixo uma posição em vazio, eu estou falando, olha, começa da posição 0 e vai até a posição final da nossa lista. E dei 2 pontos de novo e coloquei um valor 2. Né? Esse último valor 2 que eu coloquei aqui é o passo. Então, o que ele vai fazer?
ele vai varrer a nossa lista da posição 0 dessa lista até a posição final com o passo 2. Então, ele vai pegar, ora, na posição 0, depois na posição 2, depois na posição 4 e assim sucessivamente. Então, quando ele faz isso nessa nossa nova lista 3, quando ele faz isso na nossa lista 3, né, ele vai então pegar os elementos A, C e E. Então, o que ele fez? Olha, a gente olha a nossa lista 3, ele vai pegar a posição 0, depois ele vai dar um passo de 2, então ele vai pegar a nossa posição 2, que é o C, vai dar mais um passo de 2 e vai pegar a nossa posição E, que é justamente o que ele está printando aqui em cima. E escrever isso dessa forma aqui de cima é equivalente a eu escrever como essa forma daqui de baixo. Então, por exemplo, ao invés de eu colocar o 0 aqui, eu deixar isso daqui em branco, porque vai indicar, olha, começa do início e vai até o final da lista. Então, isso daqui dá o mesmo resultado. Outra coisa que a gente pode fazer é fatiar ao contrário, né? Então, fatiar da direita para a esquerda. Então, aqui a gente tem um exemplo que ele está fatiando da direita para a esquerda com o passo menos 2. Então, o que ele está fazendo? Ele está começando. Olha, começa no final da nossa lista, na posição menos 1. Então, começa aqui do E. E vai descendo menos 2. Então, ele volta para menos 2. Ele vai printar aqui, então, o nosso C. E volta para menos 2. Ele vai printar aqui o nosso A. Então, quando a gente faz isso daqui, ele fica dessa forma. E, C e A. Uma outra coisa interessante é que a gente pode colocar listas dentro de listas, né? Então, a gente pode criar matrizes aqui dessa forma. Então, como que a gente coloca listas dentro de listas? A gente simplesmente coloca aqui, por exemplo, né? Então, eu tenho uma lista que eu chamei de uma lista alinhada, né? Com lista dentro de lista. Eu fiz uma lista com várias listas aqui dentro. Então, a lista com 2, outra lista 3, 4, outra lista 5, 6, outra lista 7 e 8. E a gente pode, da mesma forma que a gente viu na lista comum, né, a gente pode pegar as posições específicas. Então, por exemplo, aqui eu tô printando uma posição 0, 0 e a posição 0, 1. Vamos ver o que isso daqui vai sair para a gente. Né? Eu só esqueci de rodar aqui, né? Vou rodar isso daqui. Então, o que saiu foi isso daqui. O que está fazendo? Né? Então, eu quero pegar a posição 0, 0 dessa lista daqui. A posição 0 dessa lista vai ser essa lista menor, essa lista aqui que está na posição 0, da lista grande. Né? E a posição 0 dessa posição 0 vai ser o 1. Né? E a posição 1 aqui será o 2. Então, é justamente isso daqui que a gente está printando. Né? Então, a posição 0 dessa lista grande é essa lista pequena. E a posição 0 dessa lista pequena é o 1. E a posição 1 dessa lista pequena é o 2, que é justamente o que está printado aqui de baixo. E aqui embaixo eu printei só nessa posição 2, nessa posição inicial 2, que vai ser essa lista daqui. Né? E dentro dessa lista eu peguei a posição 0, que é o nosso 5, e a posição 1, que é o nosso 6, que é justamente o que ele está printando aqui embaixo. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.